capítulo 33. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O meu nome é Senhor. E Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Seja bem-vindo ao canal Entre Irmãs. E você deve estar se perguntando: eu cliquei no canal errado. Não, você não clicou. O Salmo 141 é um salmo que fala de clamor. Me chama, manda um zap, manda um e-mail, escreve uma carta. Fala comigo, Jeremias, que eu vou te ouvir. Isso é o próprio Deus falando com Jeremias, falando com todos nós que amamos, que fazemos o Senhor nosso refúgio, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Nós estamos nos aproximando aos últimos salmos, aos últimos momentos, e promete serem maravilhosos, como este, onde eu convidei meu amigo Jeremias, meu colega de jornada, e também convidei o Cid Moreira. Você ouviu aí? Ó, a gente tá importante, hein, minha irmã? Que bom que você está comigo nessa. Estamos em mais um salmo. Uau, mana! Estamos bem, hein? Com a voz do Cid Moreira. Que vozeirão! Que bom que nós estamos aqui. Estamos próximo ao fim do livro de Salmos. Que bom é estar com vocês, sempre falando dessa mensagem que Salmos sempre traz para nós: edificação, alegria, superação. E clamar. Nossa, que Jeremias foi um profeta que foi esmagado. Quantas vezes Deus usou para falar com o povo e o povo não ouvia, e constantemente ele vivia essa angústia, né? Então Deus fala com ele: clama a mim. E clamar é muito mais que orar. É você orar sem controlar o tempo, é você estar ali constantemente sem se preocupar com o tempo, estar ali pedindo algo. Clamar é entrar em profundidade. Hoje, muitas vezes, nós não queremos clamar, queremos ter um tempo básico, rápido, de oração e pronto. Tem coisas na nossa vida que precisamos clamar com profundidade, sem tempo de término de oração, porque Deus com certeza ouvirá. Essa é uma promessa que ele fez para Jeremias e para nós também, né, mana? É isso mesmo, e você que está acompanhando o canal Entre Irmãs, não deixe de curtir, de compartilhar, não deixe de ouvir todos os outros salmos que você deixou para trás. Tem acontecido algo dentro do nosso coração, só no final que nós vamos poder dizer: o que aconteceu? Transformou algo em mim, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. E de fato, quando nós falamos em clamor, nós não estamos falando só em passar um zap para alguém ou enviar fumaça. É um momento de extremo sofrimento, de extrema angústia, onde você não tem outra solução a não ser clamar por socorro. E o nosso querido amigo Davi, ele fez muito isso na vida dele. Na verdade, a vida dele todinha, nós podemos ver alguém que sempre se dispôs a clamar ao Senhor primeiro. E é isso que nós vamos mergulhar no Salmo 141. Nós vamos clamar ao Senhor junto com o nosso amigo Davi. Vamos lá. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O clamor tem uma chave poderosa, porque é quando a gente está no máximo, no extremo de sofrimento e de angústia. Deus falou isso para Jeremias num momento muito tenso da vida dele. Ele estava ali encarcerado. Ele estava ali preso. E Deus começa a dialogar com ele. E ele começa a compreender que, nesses momentos,
tem como chamar outro tipo de socorro. Podemos até chamar o SAMU, se o SAMU puder nos atender, se for algo de saúde. Podemos chamar a polícia, se for algo relacionado a roubo, a furto, alguma coisa que denegriu o que fizeram contra nós. Mas a grande verdade é que a maioria das vezes da nossa vida, nós vamos passar por desafios que não vai ter outra pessoa a chamar a não ser o nosso Deus. Nós podemos até pensar em chamar alguém da nossa família, algum amigo, alguém, mas de fato, existem muitas circunstâncias que só Deus pode nos atender, só Deus pode mudar a nossa circunstância, e é isso que aconteceu com Davi. Nós sabemos que ele passou por muitos momentos difíceis na vida dele, ele virou um fugitivo, ele foi reconhecido como alguém não quista, e o rei Saul arquitetou algo horrível contra a vida dele. Nós já vimos isso aqui em muitas canções. O próprio filho dele também criou um golpe de estado, onde Davi se viu com a única circunstância na vida dele, e a única saída foi fugir. Nós não sabemos quando foi escrito este salmo. Pode ter sido em algum desses momentos que eu citei ou outros que ele passou. O fato é que o Salmo 141 é um clamor, é uma pessoa desesperada falando com Deus, buscando a Deus a resposta e o alívio para a sua vida. Eu descobri essa semana que quando Lutero recebia alguma notícia triste, sabe o que ele fazia? Lutero foi o reformador da igreja, se você não sabe. Lutero, ele pegava os salmos e começava a ler e cantar alto e criar melodias com aquilo, porque aquilo salvava a mente dele. E o que Davi está pedindo neste momento aqui, toca na minha mente, toca no meu cognitivo, porque todos os nossos problemas começam na nossa mente. Alcança minha mente, Senhor, e me faz enxergar e ver a tua ação. Se você está estudando conosco de forma sistemática, do versículo 1 e o versículo 2, você pode colocar aí, clama a mim. No versículo 3 e o versículo 4 fala, guardarei o meu coração. No versículo 3, a parte 3 é, aceitarei os conselhos dos justos, isso é o versículo 5. A parte 4 desse texto é, Deus julga os inimigos, do versículo 6 ao versículo 7. E por fim, a quinta parte é, eu vou prosseguir, do versículo 8 ao versículo 10. E nesse texto aqui, nós vemos a vida de Davi sendo descrita e construída sobre um caráter que depende do Senhor, independente da circunstância. Então nós vamos meditar nessas partes. A primeira parte você pode olhar e ir na sua Bíblia. O que ele colocou? Ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa. Ouve quando eu peço sua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Eu consigo imaginar este momento, um momento bem íntimo, onde Davi expõe a sua oração, o seu pedido ao Senhor, e ele é muito sincero naquilo que ele está sentindo. E ele pede esse socorro ao Senhor, é um socorro imediato. E isso me faz lembrar de muitas pessoas da Bíblia, como por exemplo Josafá. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, olha o que Josafá falou. No versículo 6, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitarão nela, e nela edificaram santuário o teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e exclamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá estava desesperado, ele estava rodeado, todos os cantos de Israel estavam rodeados, outros povos se uniram para poder roubar e entrar em Jerusalém. Naquele momento de desespero, Josafá fez o quê? Ele clamou.
Davi aqui no Salmo 141, no momento de desespero, ele está clamando. O que nós devemos fazer quando o desespero bate na nossa porta? Nós devemos clamar. Só não sabemos o que nós estamos passando. Por mais que nós venhamos tentar dizer para alguém, olha, eu estou passando isso, está sentindo isso, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso comigo, ninguém vai entender. Agora, quando eu clamo o Senhor, Ele entende, porque Ele me vê. Lembra aí do Salmo 139? Ele é onisciente, Ele sabe o que está passando dentro do nosso coração. O que Ele está só aguardando é que você clame. E existem alguns momentos da nossa vida que o clamor precisa de algo imediato. Era o que estava acontecendo com Josafá. E ele proclamou um jejum. Veja como é importante o jejum. A prática do jejum. Você se separa para o Senhor pedindo respostas, e o Senhor respondeu a Josafá e deu para ele estratégias de guerra, assim como o Senhor respondeu para Davi. Nesta canção, no Salmo 131, nós não vemos a resposta, nós vemos que a alma dele se acalmou, e nós conhecemos a história de Davi. Davi teve um capítulo depois desses momentos todos de angústia que ele viveu, assim como nós. Agora, o que ele nos ensina é a clamar, é a suplicar, não ter receios de ir diante do Senhor e expor o que se passa dentro do nosso coração. E o segundo momento que nós vemos aqui é a oração, queimar incenso. A oração é tão maravilhosa porque nós vemos lá em Êxodo 30, no versículo 6 ao versículo 8, nós vemos a orientação do que deveria acontecer dentro do Santo dos Santos, dentro ali do tabernáculo, onde deveriam ser queimados os incensos, deveria subir ao Senhor. E lá no livro de Apocalipse, sim, lá no livro de Apocalipse, nós descobrimos o que significa isso. Vamos abrir Apocalipse no capítulo 5 e no versículo 8. Vamos ler. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, as nossas orações são colocadas diante do Senhor. Então tudo que eu falo com o Senhor fica lá registrado com Ele. E tem mais, veja aí Apocalipse 8. No verso 2 diz assim: então vi 7 anjos que se acham de em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, que foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Que maravilha! E no versículo 4 diz: da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Que maravilha! As orações, nossas orações são colocadas diante do Senhor. Que grande revelação! Davi não tinha acesso a Apocalipse, pelo amor de Deus. Isso aconteceu 2000 anos. Davi cantou essa canção 2000 anos antes de acontecer Apocalipse. E aqui estava já o segredo, porque quem escreveu a palavra de Deus foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que fez todas essas ligações. E o que Ele está nos ensinando aqui, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento onde eu não sei o que fazer, eu vou diante do Senhor e eu vou clamar ao Senhor com as minhas orações. E fala aqui também no texto com as minhas mãos. Lembra aí do Salmo 117 que nós falamos dos termos que são usados para a adoração e para o louvor? Nós falamos que um dos primeiros termos é o tessad, que está aí no versículo 2, que é com as mãos com forma de conchas. Eu vou ficar ali, diante do Senhor, até que o Senhor me ouça, até que o Senhor me atenda, até que o Senhor responda às minhas orações. E o segundo momento desse texto fala de guardar o coração, isso no versículo 3 ao versículo 4, mas como é isso, esse negócio de guardar o coração? Davi fala assim: assume o controle do que eu digo, Senhor, guarda os meus lábios. Lá em Provérbios 4:26, nós sabemos que o coração é a janela da nossa alma. O nosso coração, quando nós estamos num momento de dificuldade, quando nós estamos passando por um momento muito difícil, nosso coração fica vulnerável.
Então é necessário que nós oremos e coloquemos diante do Senhor nosso coração, para que Ele coloque a resposta dele dentro de nós, a calma dele e a tranquilidade, para que não venhamos fazer besteiras, para que o desespero não tome conta das nossas ações, para que a gente não fale aquilo que não deve. Lembra lá de Tiago, onde fala que nossa língua não pode ter água boa e água amarga. É necessário ter cuidado com a nossa boca, porque quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós temos tendência a murmurar, nós temos tendência a reclamar. A murmuração é quando eu digo assim: olha, Deus, eu não estou gostando do que você fez, do que está acontecendo comigo, eu faria diferente, tá bom? Murmurar é isso. Reclamar e dizer: estou insatisfeito contigo, Deus. E nós não sabemos o que Deus está realizando no meio das adversidades, porque Davi, assim como Jeremias, assim como tantos outros homens, tudo que eles passaram teve um porquê. E havia algo para ser modificado dentro deles e dentro das pessoas. Não é sobre nós, é sobre as pessoas e sobre Deus, a salvação. Sua vida existe por um propósito muito maior do que você imagina. Não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. No verso 4, nós encontramos também outro momento muito importante. Não permitas que eu me desvie do mal ou me envolva com atos perversos. Não deixe que eu participe de banquetes dos que praticam mal. Ei! Temos que ter cuidado com as pessoas que nós vivemos. Nós temos que ter cuidado com as associações que nós fazemos, com os amigos que nós temos, porque essas pessoas podem nos influenciar ao ponto de fazermos coisas que são contrárias à palavra de Deus. Lembrando que a nossa regra de fé, de vida, de conduta, de caráter é a palavra de Deus. E quando eu me submeto a esse tipo de pessoas, eu posso, no momento de fragilidade, fraquejar e começar a pensar e agir. Então Davi está aqui pedindo: me livra dessa situação, me livra de estar perto dessas pessoas, me revela, me dá discernimento. Aqui nessa oração nós encontramos uma excelente demonstração de discernimento espiritual. Você tem discernimento espiritual? Você consegue olhar as circunstâncias ao seu redor e entender o que está acontecendo? Entender que a sua luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados, contra dominadores que querem destruir os planos, os projetos de Deus, não somente para você, mas para sua família, para sua cidade, para sua nação. Você consegue enxergar assim? Então Davi que está tendo um discernimento, porque ele tinha certeza no coração dele: olha, eu estou passando esses momentos horríveis, mas aquele que prometeu, ele vai cumprir. Lembre-se disso sempre: aquele que prometeu vai cumprir. E aí nós vamos para o terceiro momento desse salmo, onde fala dos conselhos dos justos. Quem é que eu devo escutar? Os justos, aquelas pessoas que estão diante do Senhor, aquelas pessoas que têm sabedoria para me dar orientações boas. São essas pessoas que eu devo acessar. Eu tenho que ter esse controle sobre a minha mente. Eu tenho que aceitar também que nem sempre sou perfeito, que eu preciso de orientação das pessoas, mas quem que vai me orientar? As pessoas que são justas, as pessoas que são de Deus. E aí vem um quarto momento onde Deus fala do julgamento que virá sobre os inimigos. Aí parece uma oração imprecatória, mas na verdade é o juízo que virá sobre aqueles que fazem mal contra nós, contra a causa do Senhor. Não somos nós que vamos vir com o julgamento, é Deus, é dele que virá esse julgamento. E aí o momento 5 fala de continuar. E aqui para mim é o máximo, porque Davi estava angustiado, ele colocou todos os pontos que ele desejava diante do Senhor. E aí a partir do versículo 8 ele muda. Por quê? Porque quando nós vamos à presença do Senhor, algo muda dentro do nosso coração. É incrível. Algo se desfaz, aquela angústia, aquela opressão vai embora. E aqui ele fala: espero por tua ajuda, Senhor. Ele faz uma declaração de fé: pois tu és o meu refúgio, não permitas que me mate. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Estou clamando a ti, Deus. Estenda a sua mão para mim.
Nós precisamos entender que a vida, ela continua depois desses momentos de dificuldade. Nós precisamos entender que depois de tudo isso, que são situações que vão vir sobre nós, que tentam nos paralisar. Mas nós devemos continuar, porque existe o capítulo depois. Diga isso para sua alma. Ei, alma, clame o Senhor. Busque o Senhor de todo o coração, porque existe o capítulo depois. Eu oro por você neste momento para que a graça do Senhor possa te alcançar. Que se você estiver como Davi neste momento, passando um momento muito difícil, que a graça do Senhor possa te visitar aonde você estiver. Que você possa tomar para você essa palavra. Que você possa hoje abrir os seus lábios e fazer esta oração. Clamar ao Senhor. Você me buscará e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Buscar ao Senhor de todo o coração é fazer dele sua fonte de energia, sua fonte de existência. E no nome de Jesus, que você possa hoje, onde você estiver, receber para você esta palavra, receber para você essa verdade, e que você possa clamar de todo o coração, porque assim como lemos, essas orações são recolhidas e são colocadas diante do Senhor. A resposta virá. Um dia tudo será testemunho. O que nós precisamos é hoje perseverar. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajude-nos, Senhor. Esclareça, dê para nós compreensão, visão, estratégias. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém. O teu nome eu chamei. Antes mesmo de nascer, meu amor eu te provei. Quando Jesus te enviei, estou aqui pra te ajudar. É só clamar a mim. E responder-te, e te darei novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho um promessa pra tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. Clama a mim e te darei novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho o melhor pra tua vida, filho.